concessão da aposentadoria especial, ou pelo menos do reconhecimento da atividade especial. O principal elemento é a exposição ao agente ruído. Normalmente, essa atividade motorista expõe aquele trabalhador ao ruído excessivo. Então, o principal elemento para a jurisprudência configurar a atividade especial de motorista é o elemento ruído. Um ruído normalmente alto, aí tem que se pensar naqueles limites que eu falei para vocês, 0,80 decibéis, depois 90, reduz para 95. Há um aspecto com relação a isso. No caso dos motoristas, o uso do EPI, né, o protetor auricular, é vedado, impossível. Imagina dirigir, né, com protetor auricular, não tem o menor sentido. Então nesse caso, a exposição ao ruído é um dos elementos aí mais favoráveis para a obtenção dessa aposentadoria especial, da atividade especial. É um aspecto bem importante. Também podemos pensar a questão da trepidação e vibração, a própria condução, enfim, do veículo, é um aspecto possível também. E, curiosamente, a jurisprudência não usa tanto esse elemento. Não sei por quê. Não sei se é pouco trabalhado pela advocacia ou se a jurisprudência não dá muita atenção. Não sei por quê. Outro elemento que é possível de configurar a atividade especial dos motoristas: a exposição ao calor, ao sol, né, a radiação ionizante. Então há uma exposição ali muito grande ao elemento calor, ao sol, à radiação ionizante, também é um aspecto importante. E da mesma maneira a jurisprudência não valoriza tanto, embora tecnicamente seja possível, seja elemento também para configurar a atividade especial. Por outro lado, a jurisprudência vem dando aí alguma importância ou tem aceitado a exposição aos hidrocarbonetos, ao elemento lá do combustível. Então também é um fator agressivo e tecnicamente é muito fácil de comprovar, né? Então aqui também acho bem interessante pensar isso aqui, a exposição aos hidrocarbonetos, né, os elementos do combustível, claro, né, tem uma exposição aqui inegável, conforme também a característica do veículo, isso pode ser maior ou menor a exposição. Então também acho que é um aspecto bem importante para ser pensado. Um outro elemento que não vi na jurisprudência, mas juridicamente, tecnicamente, me parece bastante possível de ser aproveitado: a questão do risco à integridade física, a questão de segurança pública e violência, a agressão tanto de passageiros como de roubo, enfim, isso aqui também me parece bastante interessante para ser explorado. A legislação permite, a jurisprudência não trata tanto, mas porque talvez falte se levar para a justiça isso. Me parece um elemento técnico bem interessante. Enfim, dá para pensar nesse aspecto aqui. E no geral, pessoal, a respeito dessa questão da configuração da atividade especial dos motoristas, me parece que a gente pode aproveitar as discussões gerais sobre meio ambiente de trabalho. Convenção 155 da OIT, a 161, que traz uma concepção muito ampla de meio ambiente de trabalho, saúde do trabalhador. Independe do local onde ele trabalha, independe do estabelecimento do empregador. Em qualquer local onde ele exerce a sua profissão, é possível que se defenda aí um aspecto de defesa da sua saúde, da sua dignidade. Então também tem muito por explorar. As NRs do Ministério do Trabalho, a respeito de ruído, de exposição ao calor, ao sol, a gente tem muita coisa, posição, trepidação, vibração, são muitas coisas que a gente pode trabalhar em conjunto, são aspectos aqui bem interessantes. No geral, pessoal, o que nós temos aqui? O INSS, como um todo, né, a gente vive um momento de retirada de direitos da classe trabalhadora, no geral, então o aspecto previdenciário não passaria ileso, não ficaria abatido, né? Claro que ele sofre também. Ele também aqui vai ter o seu prejuízo. Então o INSS hoje tem tido uma postura realmente assim, de negar direitos previstos em lei, comprovados, a documentação está ali, enfim, robusta, adequada, o direito é previsto em lei,
mas o INSS não concretiza esse direito. Tem sido a prática, tem sido a experiência. Então esse é um aspecto a ser ponderado, e muitos dos casos de aposentadoria ou de conversão de atividade especial em comum acabam sendo judicializados. Então tem sido muito frequente, o índice de judicialização de questões previdenciárias é muito alto. Muito difícil que uma aposentadoria saia redondinha, sabe? Peço e já sai. Muito difícil mesmo. Então, é praticamente certo, ainda mais esses tempos controversos. Até 95 é mais tranquilo, e ainda assim dá problema. De 95 em diante, em que eu tenho que provar a atividade especial pelos formulários, que a empresa muitas vezes omite informação, mente, adultera. Daí para frente, a discussão sempre é muito grande. O INSS nega o direito e eu paro na via judicial. Quanto a isso, eu penso muito nesse, digamos, uso estratégico, uso preventivo do direito do trabalho. Então não adianta a pessoa lá na frente, depois de 30 anos de trabalho, 35 anos de trabalho, 25 que seja, bate na porta do INSS e vai pedir sua aposentadoria e simplesmente a documentação está equivocada, o PPP não foi entregue a ele, ou é totalmente adulterado, etc. Esse trabalhador vai ter um prejuízo enorme. Talvez ele até já esteja fora da empresa, numa situação de desemprego, ou cogitando a aposentadoria, e vai se arrastar isso na via previdenciária mais 5, 10 anos. Então, eu penso muito nisso, a ideia de um uso preventivo, um uso estratégico do direito do trabalho. E eu já falei para vocês agora há pouco, a sentença da Justiça ao Trabalho nem é aproveitada diretamente na esfera previdenciária. Tem que ser revalidada, então todo um aspecto tem que ser pensado lá atrás para chegar de modo adequado no momento da aposentadoria. Nós temos aqui, de fato, essa preocupação. Então, pensar o direito do trabalho, as ações trabalhistas, de modo preventivo e estratégico. Então, seria um outro ponto aqui. Outra questão judicial importante, e aqui favorável, é a ideia de que também motoristas autônomos podem ter direito ao reconhecimento da atividade especial. A STJ diz que qualquer trabalhador autônomo, não só na posição de empregado, também pode ter aí o reconhecimento da atividade especial. A TNU diz isso e o STJ diz isso. Então, é um aspecto que talvez possa ser pensado aí em termos de ação judicial também, em tempos que a pessoa não trabalhou como empregada, enfim, motorista autônomo que depois se torna empregado e vice-versa. Então, a situação pode ser trabalhada conjuntamente. Mas, sobretudo, pessoal, o que assim, cogito aqui em termos estratégicos, em termos de litigância estratégica, é muito mais do que a ação individual de cada um desses trabalhadores, motoristas, é pensar o aspecto coletivo. Me parece que talvez a grande inovação aqui, ainda mais falando aqui num ambiente como esse, para representantes, né, dos atores coletivos, dos sindicatos, enfim, talvez a grande força estratégica do direito do trabalho, a grande atuação coletiva que possa ser pensada hoje, é no aspecto de ações coletivas previdenciárias ou dentro do direito do trabalho, para justamente forçar o reconhecimento desses direitos. Me parece que, estrategicamente, tanto essas ações preventivas ou estratégicas dentro do direito do trabalho, ou mesmo previdenciárias em sentido estrito, me parece que a grande força seriam as ações coletivas dos sindicatos. Porque uma discussão mais qualificada como essa, usando esses argumentos que eu falei para vocês, ela bate no judiciário, os trabalhadores do judiciário que também estão sujeitos a meta, a prazo, assim por diante, também são, a sua maneira, né, claro, um ambiente diferente, mas a sua maneira também ali, oprimidos com meta, com prazo, com redução de acerto, assim por diante, eles não estão muito afim de pensar nesses elementos aqui. Vibração, ruído, questão do risco. A ação individual é muito mais fadada a entrar numa questão de meta. Vou me livrar disso aqui, ver se tem ruído e passo adiante. Uma estratégia coletiva é muito mais propícia a uma discussão de qualidade disso aqui.
discutir o meio ambiente do trabalho, discutir o risco, a questão, a integridade física, segurança pública, violência, os hidrocarbonetos, que é uma discussão extremamente técnica, a exposição a hidrocarbonetos, uma questão altamente complexa. Me parece que seria uma estratégia mais interessante, enfim, porque a ação individual ela vai cair naquela rotina de trabalho da meta da redução de acervo. Enfim, ainda que ali a gente tenha servidores públicos, eles também estão nessa dinâmica de produtividade, enfim, de ampliação, de exploração, assim por diante, de modo diferente. Então, é isso, pessoal. Basicamente, essas aqui são as minhas colocações gerais a respeito disso, né? Esse campo é muito importante. A classe trabalhadora perde os seus direitos trabalhistas e também tem que resistir na questão previdenciária. São direitos muito conexos, são campos distintos, isso é óbvio, mas são campos muito próximos. A relação social é a mesma, é a relação de trabalho, e ela é tratada pelo direito de 2 pontos, trabalho e previdência. Ambos os aspectos estão em ataque, estão sob ataque, e a resistência tem que se dar nos 2 campos. E muitas vezes, ou me parece aqui, eu tenho feito essa leitura, a peça de resistência pode ser aí essa atuação conjunta, essa reflexão conjunta, enfim, e deixo aqui essas observações para vocês. Eu fico à disposição para as perguntas, imagino que vão aparecer alguns questionamentos, né? E desde já agradeço o convite pelo Dr. André Passos e agradeço também a atenção de vocês. Pessoal, muito obrigado. Professor Marco, parabéns pela exposição, pela explanação. Costumamos, o trabalhador nos procura e toda vez questiona, né? Mas fulano, meu vizinho, conseguiu aposentadoria, como é que eu não consigo? Costumo dizer que cada caso tem que ser analisado detalhadamente, porque às vezes um mês faz muita diferença no direito previdenciário. E infelizmente não se usa, como o senhor falou, o direito trabalhista para o direito previdenciário. Ontem, inclusive, quando eu vinha para cá, um dirigente próximo da minha cidade, ele me perguntou, no caso um servidor, mas ele me perguntou, o fulano recebe insalubridade, pode consegue especial e tal. Uma coisa de cada vez. O nosso companheiro Sérgio aqui vai fazer as inscrições. Passo a palavra à doutora Denise, quer fazer alguma explanação? Na verdade, eu só gostaria de agradecer ao professor Sinal pela explanação e por compartilhar os conhecimentos de uma forma tão simples para a gente. Apenas isso. Uma coisa que eu gostaria já de pronto falar e cobrar da federação também, acho que uns 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, nós começamos, questionamos, até saiu do próprio seminário, uma forma de uma cartilha previdenciária. Eu acho que seria muito importante dar continuidade a essa ideia, além da questão do coletivo jurídico. Perguntas? Tem uma mochila, Jorge. Boa tarde a todos. Bom, na realidade não é bem em relação à aposentadoria especial, mas é em relação à previdenciária. De que forma? Meu nome é Jorge, sou do Sindicato de Ponta Grossa, dirigente sindical lá, secretário. Qual que é o prejuízo que o trabalhador pode ter em caso do patrão, do empregador, não recolher o INSS, no caso, por um período, seja ele curto ou longo? O trabalhador pode ser prejudicado na hora da aposentadoria? Seria essa a pergunta. Obrigado. Jorge, é o seguinte, algum prejuízo vai ter. A jurisprudência diz o seguinte, se o empregador não recolhe, a gente está falando de um segurado empregado, se é autônomo, a responsabilidade do recolhimento é dele, então outra conversa. Mas segurado empregado, a responsabilidade é do empregador.
Isso é claro, né, a gente sabe, é claro que muitas vezes acontece o não recolhimento, a sonegação, a apropriação indébita, enfim, tudo que você possa imaginar, até por erro. O contador não soube recolher corretamente, recolheu a menor, enfim, todas essas situações. Algum prejuízo vai acontecer. Como isso é tratado na esfera previdenciária? Supostamente, o segurado, o empregado, ele não tem prejuízo. Então, é cobrança contra a empresa, o INSS vai cobrar da empresa. Eu comprovei o tempo de trabalho, isso não pode me prejudicar. O INSS vai cobrar uma execução fiscal contra a empresa. Porém, essa pessoa não vai se aposentar diretamente. Vai ter que buscar um representante, um advogado, vai ingressar em juízo e só então é que vai ser concedido o benefício. Então vai ter um prejuízo de tempo. Aquele momento que não foi recolhida a contribuição, ele vai ser, digamos, superado. Então o INSS cobra da empresa e desde comprovado o tempo de trabalho, o INSS aproveita isso, mas isso vem através de uma decisão judicial. O posto do INSS não admite isso. Não está no sistema, ele simplesmente ignora. Então o prejuízo é uma questão de tempo. Você vai ter que ingressar na justiça, esperar a decisão judicial, que a gente sabe que demora alguns anos, depois o resultado é esse. Falha da empresa não prejudica o segurado empregado. Mas, claro, você vai tomar aí um prejuízo de 2, 3, 4 anos. Eventualmente até você pode ter perdido a sua carteira de trabalho, perdeu o seu contrato de trabalho, e aí como é que você comprova aquele lapso ali? Vai haver uma dificuldade muito grande. Então o prejuízo é nesse sentido. No caso dessa empresa, por exemplo, está no processo de falência, por exemplo, são vários trabalhadores já com 4, 5 anos sem recolhimento. Essa empresa não tiver nem condições de recolher, os trabalhadores vão ficar, podem até perder esse tempo. Não, na realidade, hoje não. Aí, se a empresa não recolhe por insuficiência econômica, por má fé, por qualquer motivo, mas eu comprovo o trabalho, os trabalhadores não são prejudicados. Esse é o entendimento. Tá? Se a empresa, por má fé, por falta de capacidade econômica, enfim, qualquer que seja o motivo, não prejudica os trabalhadores. Mas o prejuízo, é claro que acontece por conta disso, é um contratempo, né? Eu vou no posto do INSS, já tenho idade, vou no posto do INSS e é negada a minha aposentadoria. Aí eu não tenho renda, tenho que contratar um advogado, tenho que esperar o processo, enfim, o prejuízo é uma questão do tempo. Eu vou me aposentar daqui a 4 anos, 3 anos, enfim. Então por isso que essas questões têm que ser pensadas antes, né? Minha sugestão sempre é de que essas questões sejam vistas antes, tá? O doutor André? Esse exemplo corrobora com a sua ideia Sim, e nesse caso dá para pensar do ponto de vista coletivo, né? Se é uma única empresa que para uma série de trabalhadores não recolhe contribuição, sonega, se apropria ou simplesmente não recolhe, você pode pensar do ponto de vista coletivo. Aí você pode pensar na questão do ator coletivo, né? A fala anterior do professor João Guilherme foi nesse sentido, né? Que outras estratégias os sindicatos podem pensar. Essa é uma delas, né? Uma atuação coletiva também do ponto de vista de um outro direito civil, de outro direito social. Professor? Só para fazer um gancho com a palestra do desembargador Eliázar e depois o João Guilherme, agora com o Tosseral. O Eliázar, quando ele abriu, ele disse que o Supremo decidiu que as entidades sindicais são um ente de solução processual coletiva amplo, não é de matéria trabalhista, é amplo. Então, por exemplo, pegar uma discussão que não está aqui, tributos, né? Então, o eventual tributo cobrado de forma errada para a categoria, o sindicato tem competência processual para fazer essa discussão de forma coletiva. Eu não sei se vocês lembram que tem ainda uma época de discussão sobre a questão da incidência do imposto de renda sobre a questão educacional, né? O sindicato tem competência para fazer esse debate. Obviamente tem na esfera trabalhista e tem na esfera previdenciária. Na questão previdenciária, eu quero fazer uma ponderação, é que, vamos pegar o exemplo que o Sheila deu agora. Provavelmente, boa parte desses trabalhadores não estão a ponto de se aposentar.
vão ter o prejuízo constatado, o prejuízo já ocorreu, mas constatado só daqui a 10, 15, 20 anos. E não vão ter um efeito monetário agora. Mas, por isso a medida coletiva, e até medidas individuais naquele momento, elas acabam sendo estimuladas, porque elas não geram renda imediata para o trabalhador e também não tem uma forma de remuneração do profissional que venha fazer essa atividade. Então, por isso, nos reinventar na ação coletiva é importante, porque eventual categoria como um todo, ou associados ou representados em todo esse debate político, é um benefício que está sendo dado de algo futuro que a pessoa vai ter o prejuízo. Lógico, vai ter que ter uma consciência política disso que é um plus. Então isso também é algo que a gente vai ter que discutir, não hoje, né? Mas é uma provocação. O professor Serral me perguntou, mas qual é o modelo da palestra, André? Eu falei, ó, você vai dar um gosto, um aperitivo, para depois a gente refletir com todos nós, porque não vai ser simples. A introdução do direito coletivo previdenciário não é algo simples, porque a gente não tem uma cultura do direito coletivo previdenciário. A própria questão da atividade especial, vamos ser franco aqui, eu não sei quem atua aqui também no previdenciário. Em geral, não aqui, mas no primeiro obstáculo a gente já desiste, né? E isso não é culpa nossa dos advogados e tal, porque a sociedade não foi sendo construída para pensar isso, né? Então, eu acho que de fato a ideia era um aperitivo, mas só quis costurar a primeira, desculpa a intervenção já alongada, e que o Eliezer coloca essa primeira questão. A gente esquece que a nossa representação ela é ampla, né? Vou pegar uma outra questão, não é o caso, talvez seja. E aí o doutor João Guilherme fala. Quem disse que a ausência de creche, por exemplo, para mães trabalhadoras, não é algo que possa ter legitimidade do sindicato de entrar e dizer, olha, não está sendo cumprido o artigo da Constituição. Então, o sindicato tem legitimidade para fazer essa discussão. E assim por diante. A legitimidade não está restrita à questão especificamente, então, até nos nossos estatutos isso está previsto. Então é só essa observação que eu queria pôr. Eu acho que esse caso, se é um caso concreto, Chilo, já eu imaginei que fosse, né? Quando tem essas perguntas, assim, sempre tem. Já é um laboratório, podemos pensar já uma ação previdenciária coletiva ali. Ótimo. Então, mais um motivo para que a gente tome essa medida de forma coletiva. O companheiro Edelildo, doutor Edelildo, por favor. Boa tarde, professores. Meu nome é Edelildo, eu sou secretário do Sindicato Rodoviário de Londrina. E a minha pergunta, o meu questionamento é mais ou menos na direção que o doutor André tocou. Nós sabemos que, igual o professor acabou de falar aqui, a aposentadoria especial do motorista se caracteriza principalmente pela exposição ao agente ruído. Tá, mas a minha pergunta vai no seguinte sentido. Nós estamos passando por uma crise econômica no país, onde várias empresas encerraram suas atividades ou encerrarão suas atividades. E eu trabalhei numa empresa na qual eu trabalhava com veículo e ele produzia bastante ruído, a minha atividade era insalubre. Entretanto, eu tenho 15 anos de contribuições. Eu só vou precisar apresentar esses documentos para a Previdência Social daqui 20 anos. Eu disse que nós estamos num país passando por uma crise econômica e essas empresas se encerraram suas atividades. Uma das alternativas que eu teria seria solicitar um laudo, uma perícia judicial em uma empresa similar àquela empresa que eu trabalhei. Entretanto, há modernizações dos caminhões
também é frequente. Quando eu chegar lá em 2030, eu vou estar com um caminhão que provavelmente ele não vai produzir ruído. Como agir numa situação dessa? Essa é a minha pergunta. Muito obrigado. Denildo, obrigado pela pergunta. É um aspecto processual bem importante também. Um dos pontos você mesmo já apresentou para nós, que é a perícia em uma empresa semelhante ou um veículo semelhante. E a jurisprudência também já pensou essa questão do tempo. Então, a jurisprudência mais interessante, ela diz o seguinte: as condições de trabalho tendem a melhorar e não a piorar. O maquinário, os equipamentos de proteção, etc., as condições de trabalho, o método de trabalho tende a melhorar e não a piorar. Então, aí vai ser uma questão de prova, né? Vai ser uma questão de prova dentro do processo. Tentar encontrar um caminhão semelhante, um ônibus semelhante. Por isso que eu falei muito do aspecto tempo. As pessoas hoje estão trabalhando, estão 40, 45 anos, estão legal, 50, enfim. Vão se aposentar lá na frente. Vão bater no postinho do INSS, crentes, está tudo tranquilo, vão pedir aposentadoria e o INSS fala, não dá. Quando você trabalhou lá nos anos 80, esse período aqui não está aprovado. Quando você trabalhou aqui em 2002, não está aprovado, etc. Isso te atrapalha. E aí você, já com uma certa idade, vai ter que correr atrás disso tudo, enfim, comprovar esses aspectos de uma situação que você não trabalha mais, talvez numa empresa que já foi fechada, um tipo de caminhão ou de ônibus que não existe mais, ou que já é defasado, enfim. Então, esse aspecto do tempo, de defender os direitos desde já, para não estourar na frente, acho que é uma questão estratégica bem importante. Do ponto de vista processual, a questão que você coloca da prova é essa. Vamos buscar um ônibus, um caminhão semelhante, etc. O caminho seria esse, né? Do ponto de vista do processo, seria por aí. Sim, tem base legal, tem jurisprudência, seria por aí. Eu tenho uma questão nossa do Instituto, que nós iríamos adquirir um aparelho para medir o ruído. Qual seria a validade de um laudo feito por nós do Instituto em relação à aposentadoria dos motoristas com ruído? O que deveria ser feito para nós levar esse documento ao INSS? E em relação à pergunta do Edenildo, será que poderia, nesse período agora que ele está aqui, a empresa está ali, você levar essa documentação no INSS para validar ela, para futuramente ela não ser questionada? Olha, nós temos